lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sexto episódio da primeira temporada de What If, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 15, e gente, que episódio magnífico, sério, quero falar muito desse episódio, do que eu gostei, e também depois do trailer que saiu nessa terça-feira, pra onde que essa história leva a gente. Mas antes de falar do episódio, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E todas as quartas-feiras, bem cedinho aqui no canal, eu tô falando de What If, como eu falei de todas as séries da Marvel até agora. Bom, gente, esse episódio foi realmente incrível. Eu genuinamente curti cada momento dele, porque eu gosto muito quando eles fazem essas histórias que acabam entrelaçando com outras que a gente já conhece e que a gente nem imaginaria, colisão dos universos e tudo mais, principalmente quando é de forma tão coerente assim. Uma das coisas que o What If tem um peso muito grande é de como em meia hora eles conseguem contar a história que talvez demoraria 3 horas no cinema se a gente não conhecesse o background dessas histórias, né? Então eu gostei muito de como eles entrelaçaram a história do Stark com o Killmonger, e primeiro que assim, eu amo esse personagem, então eu já gostei muito que eles deram um destaque pra contar uma história dele, e mesmo sabendo desse background que eu falei, ainda assim eu consegui me surpreender em muitos momentos. Tiveram 2 pontos de viradas pra mim, que foi ele enganando ali o Stark, e aí o Stark não sendo tão facilmente enganado. Quando o Killmonger matou o general, né, ele tinha ali as filmagens, então ele sabia que ele foi traído realmente. Inclusive, coitado do Stark, que agora morre em todas as histórias. E depois também quando ele engana todo o exército pra conseguir entrar em Wakanda numa guerra falsa e se tornar o rei de Wakanda. A gente já sabia, né, o objetivo, como que essa história poderia se caminhar, mas eu realmente me surpreendi como que foi feito. Eu gostei muito, até porque a gente já podia esperar que ele tava de acordo com o Ulysses, mas eu gostei muito de como eles fizeram inclusive algumas substituições, como por exemplo não ter a existência do Ultron em determinado momento da história. Então eu gostei muito de como eles direcionaram, gostei muito de, nesse caso aqui, o Tony Stark, ele nunca se transformou, né, no Homem de Ferro. Ele até brinca falando da tecnologia que ele cria pro peito dele, que isso era bobeira, mas ainda assim teve a criação dos robôs e a partir de uma ideia do próprio Killmonger. Então eu gostei muito de como eles substituíram pequenas chaves assim da história. Então realmente foi uma história que eu gostei de acompanhar e ver como que as coisas foram sendo levadas, e devo dizer que palmas para as personagens femininas, porque apesar da história não ser focada nelas, ainda assim elas são as que mais levantam a anteninha da desconfiança que algo tem errado. Então a gente tem tanto a Pepper quanto a Shuri. Em determinado momento eu até achava que a mãe do T'Challa poderia estar desconfiada de certa forma, mas enfim, elas são extremamente essenciais, principalmente porque a gente já viu ali no trailer que tem a Pepper lutando, o que torna mais especial ainda, porque a gente sabe que essa história vai ser continuada, e mais especial ainda com toda a mensagem do episódio, né, porque logo de início a gente vem pro questionamento, né, de como heróis surgem, e foi como eu falei, a gente tem essa substituição, que o Tony Stark ele não se transforma no Homem de Ferro porque afinal ele foi salvo, mas a gente fala de um novo herói que seria o Killmonger, e quando a gente é levado pro final do episódio em que a Shuri e a Pepper elas se unem, a gente vê que elas também vão se transformar em heroínas que a gente não imaginava. Na realidade, elas, né, são as verdadeiras heroínas desse episódio. Então tem aí um destaque para essas personagens de algo que vai ser desenvolvido, que a gente sabe agora com o trailer que saiu, né, que realmente elas vão pra batalha e elas vão se tornar heroínas. Isso também diz muito sobre o What If, né? A Peppers indo pro campo de batalha, e eu imagino que utilizando tanto a tecnologia dos Starks quanto de Wakanda, possivelmente. E, gente, eu gosto de final aberto, né? Eu sei que em alguns episódios a minha crítica inclusive foi o final aberto, mas eu não curto quando é muito amplo, quando você pode ir pra vários lados assim, em que não dá meio que uma resposta concreta a partir da sua interpretação. E aqui eu acho que a gente, mesmo tendo um final aberto e que a gente sabe que vai continuar, ainda assim ele é bem conclusivo. Então eu gosto muito de como essa história é contada, gosto de como ela é finalizada, e por mais que a gente não tivesse uma continuação,
finalização, porque a gente até então não sabia se esses universos iriam se colidir, ainda assim é uma boa história com um bom contexto e que a gente pode imaginar como que finalizaria essa história. Mas agora, sabendo que esses universos colidem, né, a gente aqui tem claramente uma outra timeline, porque afinal a gente sabe que tem a versão do T'Challa como Star-Lord, e aqui no caso ele morreu sendo rei de Wakanda. Então em algum momento esses universos vão colidir e tudo vai fazer sentido. E aí eu trago de volta a discussão que eu tinha trazido em algum dos episódios atrás sobre como a gente esperava o What If, né? Se às vezes a gente não via do entretenimento pelo entretenimento, que não necessariamente precisaria de grandes significados, mas conhecendo a Marvel, né, eu tava achando estranho que a gente não tivesse grandes significados. E agora a gente sabe que vai ter uma finalização para toda essa história e tudo que a gente tá vendo vai fazer sentido. Até porque a gente já sabia que a Capitã Carter, ela iria aparecer em outro episódio, mas esse trailer que saiu nessa terça-feira realmente confirmou que esses universos eles vão colidir. E eu até fico pensando se de repente o Ultron que aparece nesse trailer não vai ser culpa do Killmonger, porque ele tem a tecnologia dos robôs lá e também toda a tecnologia de Wakanda que ele precisar. Tô muito curiosa e mais empolgada ainda depois desse episódio. Eu acho que ele fica dentro de um dos meus favoritos. O do Doutor Estranho ainda é um dos meus favoritos. Aliás, ali, né, a gente tem um universo bem finalizado, mas também foi outra história em que eles utilizaram a história original, mas também para contar uma nova história. E eu gostei muito de como esse episódio também fez isso de uma forma excepcional. Gostei muito da história do Killmonger. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, o que você mais gostou e o que você espera para a finalização de What If. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!